Na nossa última aula, nós abordamos dois movimentos sociais importantes. Nessa, nós vamos trabalhar os movimentos sociais no Brasil e seu desenvolvimento histórico. E o meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de vocês de Ciências Humanas. Vamos para a nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é movimentos sociais no Brasil. Quando a gente está falando de movimentos sociais no Brasil, temos duas características. Esse movimento social, ele pode ser algo que vai durar um período histórico, um determinado momento, ou ele pode ser algo que vai ser trabalhado em outros momentos históricos, vai ter repercussão, indo de uma geração para outra, de um período para o outro. E como mencionamos também em outras aulas, os movimentos sociais com o Estado, ele pode ter ou uma questão de parceria, o movimento social e o Estado, eles buscam a parceria para desenvolver soluções e mudanças de hábito, comportamento e conscientização da sociedade para um problema existente na mesma, ou pode ser uma situação de confronto em si, em que o Estado ele não aceita aquelas exigências dos movimentos sociais. Voltando aqui para o slide. Então, dentro das histórias dos movimentos sociais no Brasil, a gente vê que elas estão entrelaçadas com os acontecimentos históricos. Então, até os movimentos sociais presentes, eles vêm trabalhando para desconstruir problemas de exclusão, discriminação, preconceitos que foram construídos de forma histórica e que foram evoluindo ou foram se modificando de um período para o outro. Assim, a gente tem esses movimentos presentes também, desde o período colonial do Brasil, evoluindo tanto suas formas de organização como seus propósitos e objetivos. Inicialmente, os manifestantes aqui, eles poderiam, esses movimentos sociais, eles poderiam originar-se com revoluções, ou eles poderiam vir de formas organizadas, de forma também espontânea. Então, a revolução para trazer essa mudança, seja no cenário político ou de forma espontânea, no qual tem essa aglomeração, essa junção desse grupo. E eles são formados por cidadãos, grupos políticos, sindicatos, ONGs e por aí vai indo. Então, esses movimentos sociais, eles sempre visam mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, e vamos ter também alguns movimentos, como mencionei para vocês, que eles são temporários, porque eles são focados numa causa específica, eles duram num determinado período de tempo, eles buscam questões que só atendem àquela realidade histórica em si. E temos outros tipos que eles vão ser perpétuos ou que eles perduram, porque eles vão estar buscando uma reivindicação contínua dos seus direitos. Temos, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que foi uma tentativa de separação das capitanias que aconteceu no Brasil, principalmente da capitania de Minas Gerais com o Brasil, ocorreu em 1789. Assim, a capitania, a Minas Gerais, desejava livrar-se do domínio da coroa portuguesa. Esse movimento não atingiu seu objetivo, porque ele foi contido pelo governo. Então, esse aqui é um dos casos que temos em que o movimento social, esse movimento de revolução também, ele teve um confronto com o Estado e ele não veio a atingir o objetivo que buscava, porque o Estado conseguiu abafar, assim, esse movimento. Voltando aqui, temos a Revolução Federalista, que ela aconteceu no sul do Brasil, nos anos de 1893 e 1895. Ela surgiu por conta de uma insatisfação federalista com o governante do Rio Grande do Sul, que era o Júlio de Castilhos, que era um membro do Partido Republicano Rio-Grandense. O movimento se caracterizou pelo enfrentamento de dois grupos opostos, os chamados Maragatos e os Chimangos. Os Maragatos eram os revolucionários que desejavam tirar o governador do poder e os Chimangos apoiavam a manutenção do político no cargo. Então, aqui a gente vê uma clara divisão dentro dessa sociedade, cada um buscando os seus interesses de forma política. Teve a Revolta da Chibata, que foi um movimento conhecido por conta de uma rebelião que ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1910, formada pelos marinheiros
que exigiam reconhecimento de negros como pessoas livres e o fim também dos castigos, das punições físicas que eram as chibatadas aplicadas aos marinheiros negros. Nisso também temos o movimento negro, que refere-se a diversos movimentos sociais que combatem o preconceito racial na nossa sociedade, e esse movimento negro ele surge desde o período ali do Brasil colônia e vai se modificando e ganhando força com o passar dos anos, porque ele é um símbolo também de resistência e busca de libertação dos negros. Com o tempo vamos ter esse movimento se expandindo, principalmente na década de 70, em que o movimento vai se fortalecer, vai aumentar a atenção social, vai ganhar mais visibilidade e vai ter questões de cada vez mais de lutas contra o preconceito e o racismo, que era uma característica de preconceito estrutural construído devido aos nossos desenvolvimentos históricos aqui no Brasil. Mas nos anos de 2000, no século 20, 21, temos as cotas como uma das formas de sucesso do movimento. Temos o movimento indígena, que ele luta pela proteção dos direitos dos povos indígenas, focando ali na preservação da cultura dele, da língua, dos hábitos e das tradições dos povos originários. Então, uma das principais pautas também é a proteção e demarcação das terras indígenas, que muitas vezes elas eram ou acabavam sendo invadidas pelos fazendeiros. E teve também períodos da história do Brasil em que houve uma movimentação para tentar eliminar os povos originários, seja porque esses grupos, de uma elite estavam interessados na terra deles ou por conta dessa prática de tentativa de escravização desses povos. Voltando aqui, tivemos conquista como reconhecimento da Constituição Federal de 1988, temos também o movimento buscando o reconhecimento de especificidades das etnias, garantindo assim uma educação adequada, o direito a cuidados à saúde, direcionados também a necessidades específicas dos indígenas. Temos o movimento estudantil, que é um movimento que tem bastante repercussão e foi de grande desenvolvimento no Brasil, principalmente para os estudantes. Até hoje temos traços e temos questões do movimento estudantil tendo seu ativismo, porque ele não é só ligado à educação, mas também às questões sociais, políticas e econômicas. Uma das atuais demandas do movimento estudantil é ele lutando contra a privatização de escolas públicas no estado do Paraná. Então, participam desses movimentos estudantis as escolas secundaristas, as universidades, até mesmo professores em si. E temos a Organização e a União Nacional dos Estudantes, a UNE, fundada em 1937, atuando nos movimentos sociais e políticos. Então, as demandas, elas vêm não só por questões políticas, mas elas também vêm por questões econômicas, sociais e também para buscar uma melhoria de qualidade de vida desses membros que estão nesses movimentos sociais. Um outro caso da vitória do movimento estudantil foi a conseguir o passe livre. Então, no Brasil, o movimento estudantil ele tem importantes momentos na história do Brasil, desde o período da Revolução de 1930 ao movimento dos Caras Pintadas, que vamos falar, e também a resistência à ditadura militar. O movimento das diretas já, ele acontece em 1984, o nascimento desse movimento ocorreu pela questão que os cidadãos pediram uma forma de eleição direta, para o cargo de presidente da República. Assim, o movimento ele vai se espalhar por todo o país, vai ter várias manifestações buscando apoio e tendo apoio da grande parte da população por esse direito às votações de forma democrática. Vamos ter intelectuais, artistas brasileiros também, reforçando a importância não só desse sistema democrático, mas das diretas já. E vamos ter o movimento Caras Pintadas, que vai surgir com a busca pelo impeachment do presidente Fernando Collor, dessa época.
ela vai surgir em 1992, tá? Os estudantes aqui, eles vão literalmente pintar as caras, não só eles, mas como outros membros da sociedade, e vão fazer marchas durante vários cantos do Brasil, em várias localidades, buscando, assim, o impeachment. Lembrando, nesse período também, o Brasil ele passava por problemas econômicos, tanto relacionado a inflações como a outros motivos. Voltando aqui. Então, vamos ter esse movimento sendo iniciado na cidade de São Paulo, espalhando para outras capitanias, para outras regiões, e recebeu, como eu mencionei para vocês, esse movimento recebeu o nome Caras Pintadas, porque os estudantes, entre outros membros, manifestantes, pintavam o rosto com as cores da bandeira do Brasil. Temos o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecidas também como MST, que é um movimento social que ele se inicia na década de 1980, busca também as reformas agrárias, Ele é composto por trabalhadores rurais, uma das demandas deles também era a democratização e o acesso à terra, promovendo a reforma agrária que muitas vezes não se concretizava, seguindo a demanda desse movimento. Vai ter também a questão de uma divisão e distribuição de terras que eram improdutivas. Nesse movimento, eles faziam muito questionamento em que uma grande quantidade de terras ficava na mão de um pequeno grupo que não utilizava essa terra para produzir. E nisso, deveria ter uma junção, uma participação do Estado em pegar essas terras, dar para as famílias que não tinham essas terras para que eles pudessem produzir e, assim, produzindo alimentos que iriam tanto abastecer o nosso comércio interno e a alimentação da nossa população. Voltando aqui. Então, além disso, o MST ele vai lutar também por várias outras questões relacionadas ao trabalho rural, como o controle da industrialização agrícola, o combate à desvalorização dos produtores rurais, a questão também da carteira assinada dos trabalhadores rurais. Vamos ter o Movimento das Mulheres em Luta, que vai surgir em 2008, e ele tem como objetivo o reconhecimento dos direitos das mulheres no combate às opressões sociais, incluindo sejam desde violências domésticas, feminicídio, opressão das mulheres em várias formas. Envolve também questões de trabalhadoras, estudantes, negras, indígenas e comunidade LGBT, lutando pelos direitos trabalhistas e maior inclusão das mulheres, tanto na política como no mercado de trabalho. Vamos ter o movimento do Passe Livre, que ele é iniciado em 2005, a luta da implementação da tarifa zero no transporte, que foi uma das grandes conquistas também do movimento estudantil, e os movimentos sociais atuais no Brasil, que são motivados principalmente por várias questões de desigualdades sociais existentes na nossa sociedade e a falta de garantia de direitos também para essa minoria. E então, como mencionei para vocês, sempre nessas lutas, nesses movimentos sociais, eles buscam mudar ou ter alterações no sistema da sociedade brasileira. Voltando aqui para o slide, a gente tem a ideia do que é minoria. Quando falamos o que são minorias, não significa que é um pequeno grupo de pessoas. Às vezes pode ser um grande grupo de pessoas, porém, eles estão numa situação de desvantagem social, eles não têm os seus direitos ali garantidos. Então, esses grupos, eles também podem não ter grande visibilidade. Por isso que eles formam esses movimentos, buscam visibilidades, buscam trabalhar os seus problemas existentes dentro da sociedade. E apesar de ter esse nome, como mencionei, não significa que eles estão em menor quantidade. E a partir da década de 1960, surgiram os movimentos sociais focados em direitos civis e reconhecimento da diversidade cultural. Esses movimentos sociais que estão vigentes até hoje, a gente chama eles de movimentos identitários, no qual eles vão reivindicar direitos sociais, econômicos, políticos, culturais, dos grupos de minorias, como, por exemplo, as mulheres, negros, quilombolas, indígenas, LGBT, jovens, idosos, e por aí vai, até mesmo com pessoas de necessidades especiais.
E a questão é que essa reivindicação é porque eles sofrem muita exclusão dentro da sociedade. Então, nos últimos anos, a gente teve muitas demandas relacionadas à questão de gênero, sexualidade, etnicidade e território, que foram os mais proeminentes. Vamos ter também, com a redemocratização, uma busca de garantia dos direitos civis e novos movimentos sociais crescendo e tendo mais espaço para colocar suas questões em pauta. Vão ter ainda a luta pela igualdade e pelo reconhecimento e respeito à diversidade, que são uma das questões que até hoje estão mais em pauta, e a gente tem um exemplo disso na própria Paralimpíada do Rio de 2016, que chamou muita atenção a necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje e terminamos por aqui.